Boa noite a todos que nos acompanham nos dois canais, do Peter Schoy, o meteorologista, onde já tem até o vídeo da previsão de hoje, segunda-feira, alguns vídeos de curiosidade e os outros vídeos para o pessoal que quiser rever alguma previsão. E o nosso canal principal, Peter Schoy e Ronaldo Coutinho. Do Peter é segunda, quarta e sexta, que ele atualiza, e mais voltado para Santa Catarina. O nosso canal principal é comigo, domingo, segunda e quinta. No domingo, 15 dias, na segunda e quinta, a previsão mais estendida para o Brasil inteiro e países vizinhos. Então se inscrevam nos nossos canais, ativem o sininho e acompanhem, divulguem em suas redes sociais e ajudem o canal a crescer. Tem bastante informações para a agricultura, para a pesca quando precisa, para o setor de lojista, enfim, para todos os setores que o tempo influencia, nós damos bastante informações detalhadas. Não cobramos nada a não ser a inscrição e a visualização. Antes de começar aqui, vamos ver a imagem de satélite. Dá para ver o que? Uma frente fria se organizando aqui na Bacia do Prata, um ar frio bastante forte entrando aqui no sul da Argentina e do Chile, já provocando temperaturas muito baixas na próxima madrugada, abaixo de zero nessa região aqui da Patagônia, Terra do Fogo, e tempo mais seco aqui nessa grande área do país, incluindo boa parte do sul. Tem alguma instabilidade aqui no sul gaúcho, dá para ver pela imagem de radar, onde nós temos o que? A instabilidade da frente provocando chuva e trovada na província de Buenos Aires, na região de Rosário, aqui pegando Montevidéu também. Pegou um pouquinho de chuva aqui entre a região de Bagé, Jaguarão. Vamos até ampliar mais o mapa aqui. Aqui no Rio Grande do Sul. Alguma coisinha fraca na região de Dom Pedrito, pegou alguma coisinha fraca aqui em Bagé, Canguçu, Pelotas, Rio Grande, Arroio Grande, Herval, Jaguarão, pegando aqui também a região do Uruguai, pegando o centro-leste do Uruguai, desde a região de Itacoarembo, Melo, e descendo em direção ao Chuí. E aqui na Argentina, pegando também chuva e trovada nesse momento. Pega aqui a região de Montevidéu, algumas áreas de chuva e trovada, pegando também aqui na região de Florida, São José, Mercedes, Durazno, toda essa região aqui com chuva e trovada, talvez algum temporal isolado, assim como também aqui na província de Buenos Aires e na Foz do Prata. Então nós temos chuva aqui na região de Entre Rios, aqui na região da província de Buenos Aires, pegando a capital Buenos Aires, com chuva e trovada. Então tem chuva em Buenos Aires e na região de Montevidéu e no extremo sul do Rio Grande do Sul. Hoje foi um dia quente. Bem, depois da temperatura a gente volta aqui. Aqui está a frente fria que vai se organizar, vai se intensificar de hoje para amanhã, pega desde aqui a região daqui da área de Santa Fé, Entre Rios, a região aqui de Santa Fé, a área aqui um pouquinho acima de Santa Fé, acho que deve ser a região do Chaco, a área aqui de Córdoba, a província de Buenos Aires, o Uruguai, vai pegar o Rio Grande do Sul entre hoje, decorrer dessa terça-feira, começa a pegar toda a parte centro-sul do Rio Grande do Sul, então toda essa região aqui em vermelho pode ter alguma chuva ou trovada mais forte, principalmente essa área aqui entre o centro-oeste do Uruguai e nordeste da Argentina. Aqui, como a gente disse, está entrando um ar frio, até tirou aquela chuvarada que tinha normalmente aqui, onde tem ainda aqui alguma coisinha, pode ser algumas nevadas na parte alta da Cordilheira dos Andes. Alguma chuva também na região de Santiago e aqui na parte oeste da cordilheira, chuva ou neve nessa região e o ar frio também provocando a chuva com a frente fria aqui no norte da Argentina. Então pegando aqui o Paraguai entre o decorrer da terça-feira. Então ao longo da terça-feira teremos instabilidade aqui. Nessa área aqui talvez ainda não dê para fazer uma boa colheita amanhã, mas boa parte da área da Argentina, a chuva incomoda na colheita da finalização da soja e milho, na colheita de verão na Argentina. No Uruguai, a chuva também muito bem-vinda. Áreas do Uruguai estavam precisando de chuva, e principalmente no Rio Grande do Sul. Aqui mais detalhadamente a gente vê o quê? A frente vai avançar pelo Rio Grande do Sul amanhã, trazendo chuva e queda de temperatura ao longo do dia, na terça-feira, até a noite de terça para quarta, a chuva vai pegar desde um pouco acima de São Borja, uma linha reta passando acima de Santa Maria, pegando aqui ao norte da Grande Porto Alegre, Lagoa dos Patos,
toda essa região aqui vai ter chuva e trovada no decorrer dessa terça-feira, ao longo do dia, principalmente à tarde e noite, e também madrugada de quarta. O norte do Rio Grande do Sul, dificilmente, praticamente toda Santa Catarina, a não ser que o extremo sul do estado, que pode ter alguma chuvinha no finalzinho do dia à noite de terça-feira. Santa Catarina e Paraná, tempo bom. Boa parte do Paraguai também tempo bom. Essa parte aqui deve ser mais no final da terça-feira. Mato Grosso do Sul e São Paulo também com tempo bom. Floripa, Curitiba com tempo bom. Porto Alegre vai ter instabilidade. De manhã pouco provável, mais provável entre a tarde ou a noite. E onde pode ter alguma chuva um pouco mais significativa é a região da campanha sul e oeste do Rio Grande do Sul. Uma ou outra trovada forte, um ou outro temporal bem isolado não se descarta. Aqui, de hoje até quinta-feira de madrugada. Até quinta-feira ou sexta de madrugada. Continua, então essa chuva vai passando, né? Essa aqui já é o acumulado. Boa parte dessa região aqui, essa chuva é o que vai acontecer entre hoje, terça e madrugada, amanhecer de quarta, já que vai entrar o ar frio e vai trazer temperaturas baixas. Aqui também, dificilmente tem chuva nessa grande área aqui entre quarta e quinta, assim como aqui na região da Patagônia pode ser que dê algumas nevadas isoladas ou chuva fraca nessa parte da cordilheira, até mesmo aqui na região da Terra do Fogo, na província de Santa Cruz, não se descarta alguma coisa em termos de neve nas áreas acima de 500, 600 metros para cima. No Uruguai também começa a melhorar, principalmente na quinta. Então, terça e quarta ainda pode ter alguma instabilidade nessa região, com a melhora ali de quarta à noite e decorrer de quinta. Quinta-feira já teremos tempo bom em praticamente toda essa área aqui. Acredito que volta a ter uma condição melhor de colheita entre quinta, sexta e o fim de semana. Aqui no sul, o Rio Grande do Sul, essa chuva aqui avança, né, no decorrer da quarta ela vai avançando e na quinta-feira ela sai do Rio Grande do Sul e passa por Santa Catarina e Paraná. Então podem ver que dos 3 estados do sul, o Rio Grande do Sul é que vai ter uma melhor situação de chuva, principalmente nessa faixa aqui do estado. Mais ou menos do centro-norte para o sul é onde tem chuva, principalmente na faixa central, desde a região aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul, passando pela capital, Porto Alegre, Santa Maria, Santa Cruz e avança até a região de Uruguaiana, São Borja. Essa região aqui pode ter volumes acima de 40, 30, 40 milímetros, até um pouco mais. Aqui no sul não tanto e aqui no norte bem pouca chuva. Quando vai em Santa Catarina a situação fica ruim. Na quarta-feira pode ter alguma chuvinha nessa faixa aqui do estado, entre o final da tarde e noite de quarta, principalmente o sul. O sul vai ter uma situação melhor de chuva e com mais instabilidade ao longo da quarta. A serra de manhã ainda é bom e de tarde começa a ter alguma chance de chuva, já caindo a temperatura. Nessas áreas aqui do Rio Uruguai, região de Chapecó, São Carlos, Concórdia, Capinzal, próximo a Campos Novos, entre o meio e final da tarde de quarta para quinta-feira que a frente vai passar. Como podem ver, essas áreas aqui em verde é bem pouca chuva. Infelizmente no milho safrinha praticamente nada. Até a altura de Cascavel, Toledo, ainda tem alguma chuva. Digamos assim, Cascavel em direção a Guarapuava para o sul, pouquíssima chuva. Para o norte, praticamente nada. Alguma coisinha fraca no litoral do Paraná e região de Curitiba, Campos Gerais também, alguma chuva fraca, mas grande parte do milho safrinha do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo poderá passar sem chuva nos próximos 10 dias. Depois dessa, a próxima pode ser lá pelo dia 12 ou 14, eu acho que 13 ou 14 de maio. Então, realmente extremamente preocupante a situação do Paraná. É possível que toda essa área do centro-norte do Paraná não tenha chuva quase nenhuma nessa primeira quinzena. E se não chover até o dia 12, 13 de maio, depois para muitas lavouras já é tarde. Aí a situação, a perda já é irreversível, porque o milho tem limite, né? Como qualquer ser vivo tem um limite de aguentar sem água. Passado aquele limite, depois não tem mais jeito, ele começa a morrer. Então, a situação do milho safrinha nessa região aqui é extremamente preocupante. Essa frente fria tem que, de repente, furar e dar mais do que os modelos estão dando. Mas todos eles estão dando, um mais, outro menos, estão dando tempo seco no centro-norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, só as áreas próximas ao Paraguai, algumas áreas aqui do Paraguai também com pouca chuva. Toda essa região aqui é chuvas aí na faixa de 3 a 10 milímetros, que isso é como tu dá um canequinho d'água para uma pessoa que está sem beber há 30 dias.
Em Santa Catarina já é pouca chuva, a região aqui do Vale está precisando de chuva, toda essa área central do estado está precisando de chuva, o oeste também é para pecuária, é para parte de pastagem, é para algumas hortas comerciais, finalização de feijão, tem muito feijão ainda aqui nessa região aqui do Paraná, nos Campos Gerais também, no Planalto Norte, que está finalizando, precisa de água, tem que vir essa chuva, e o que vem é pouco ou quase nada. Risco de alguma trovada, alguma coisinha assim no nosso estado? Acredito que não. A região melhor servida de chuva vai ser aqui o litoral sul e o litoral catarinense e o médio baixo vale do Itajaí, a região da capital, não é muita coisa, mas perto do interior não dá nem para reclamar. Comparando com abril, essa chuva que pode dar entre quarta e quinta-feira vai ser melhor do que o mês inteiro do mês de abril, para ver que apesar de pouca, ainda assim em muitos locais já vai ser mais do que acumulou em abril, que teve regiões do estado que simplesmente não choveu. O mês de abril no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é o pior, em muitas estações, muitas regiões, é o pior mês de abril desde 78. Não tem esse como pior do que esse porque zerou. Então zerou em 78 e ficou próximo de zero, zerado em 2021. Então, nos últimos 50 anos, esses foram os 2 piores meses de abril que nós já tivemos registro aqui no sul do país. Infelizmente, né? Tomara que concretize, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que não passe totalmente em branco. Vai atrapalhar a finalização da colheita amanhã? Vai. Então amanhã já fica ruim, provavelmente ainda na quarta, e no Rio Grande do Sul começa a melhorar. Quinta-feira já tem tempo bom, caindo a temperatura. Santa Catarina começa a melhorar na quinta-noite e o Paraná, nessa área aqui, mal chove. Aqui no Paraguai também começa a melhorar a partir de quinta-feira. Aqui na parte da Argentina e Uruguai, entre quarta, tarde, noite e quinta já tem tempo bom. Aqui a projeção para os próximos 10 dias. Como vai dar essa chuva forte, vê que vai ficar acima da média em toda essa região, mas boa parte dessa anomalia vai se concentrar agora e talvez lá no dia 13 e 14 de maio. Então, apesar de estar indicando chuvas acima da média, são chuvas bem irregulares. E continua ruim do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Essa faixa aqui não acredito que tenha muita lógica, mas tudo bem, o litoral fica menos ruim e o Rio Grande do Sul, a metade sul, dá uma pequena melhorada, ajuda bastante a repor um pouquinho da umidade no solo. Não acaba com a estiagem, mas ajuda bastante, assim como o Uruguai, a região daqui centro-norte da Argentina. Do centro para o sul da Argentina continua bem mais seco, assim como o Chile também. Aqui mais detalhadamente, gente, ó, toda essa parte aqui do Rio Grande do Sul, Uruguai, essa parte da Argentina, essa chuva aqui deve vir mais entre essa semana agora, terça, quarta e quinta, e depois lá pelo dia, acho que 13, 14, 15 de maio, provavelmente. Em Paraná, infelizmente, a situação está péssima para o milho safrinha, assim como também em Santa Catarina está ruim. Economia da água, muito cuidado com as queimadas. Tentem, para quem tem açude, reformar, melhorar, para aumentar a capacidade de reservar a água. Quem dirige nas estradas, evitar o máximo possível jogar a xepa de cigarro pela janela. Não deve fumar, mas já que fuma, joga no cinzeiro do carro. Pessoal do transplante do fumo aqui no Rio Grande do Sul, se tiver prestes a fazer, vai dar uma pequena melhorada agora nessa semana e início da próxima, vai ter um pouquinho mais de umidade. Aqui no sul de Santa Catarina também, quem tem muito transplante de fumo, talvez consiga realizar com uma certa segurança entre esse fim dessa semana e fim de semana. Aqui para a parte, em geral, das lavouras, quem não tem irrigação vai passar um sufoco. Para quem tem hortas comerciais, tem que usar irrigação. Para quem tem pastagem, torcer para que essa chuva vai dar uma ajuda. Já deu alguma chuvinha aqui nessa parte do oeste, meio oeste e aqui região de Campos Novos no domingo. Não resolveu, mas ajuda. Então, para quem precisa de água, entre essa quarta noite e quinta vai dar uma ajudada. Mas novamente fica melhor nessa faixa aqui do litoral do estado. Paraná, realmente muito ruim. Muitas lavouras de feijão aqui estão precisando urgentemente de água. Algumas já não têm, a perda já é irreversível. A chuva que vem nessa região não é muita, mas qualquer pingo d'água ajuda. Assim como no Paraguai, pouquíssima coisa no Mato Grosso do Sul e também aqui no interior de São Paulo. Aqui os próximos 46 dias.
do centro da Argentina para o sul e principalmente o Chile, está indicando pouca chuva e pouca neve também nessas áreas aqui. Isso aqui preocupa, porque a neve que cai nessa época do ano, durante o inverno, é a que vai garantir a água no degelo. Então realmente aqui começa a preocupar nesse sentido. Nessa parte aqui, as chuvas vão ser irregulares, acima da média, mas mal distribuídas. Então nós poderemos ter de repente alguns eventos de chuva bastante forte que podem pegar o Uruguai, menor chance o Rio Grande do Sul e essa parte centro-norte da Argentina. É muito comum em situações de laninha e neutro, tu ter o quê? Períodos longos sem chuva e daqui a pouco 1, 2, 3 semanas em que dá-lhe água de incomodar, de trazer transtornos em vários pontos. Tivemos isso em 2020, tivemos isso em 2019, tivemos isso em 2018, que desde 2018 para cá que está essa estiagem, e com certeza nós vamos ter entre maio e julho, dentro desse período, algum momento com chuva excessiva. Talvez possa ser no Rio Grande do Sul, de repente agora em maio ou junho, em Santa Catarina pode ser final de junho, julho, não dá para dizer qual época. Mas temos que torcer para que isso aconteça, para que dê um fôlego, principalmente para quem depende de irrigação. Isso ajuda na parte dos açudes e também nos rios para não ficar tão ruim. Por enquanto, não se vislumbra nada de chuva excessiva no curto prazo. Vamos torcer, mas nos 46 dias está indicando o quê? Boa parte do Rio Grande do Sul abaixo ou bem abaixo da média, assim como o Paraguai também. Aqui no sul a gente já vai falar agora. Paraguai também bem abaixo da média, e essa parte centro-norte da Argentina melhor, e o Uruguai. Aqui agora mais para o sul. Dá para ver o que? Paraguai seca bastante, Mato Grosso do Sul, São Paulo e boa parte da região sul. Aqui também pode ser talvez por causa desse evento de chuva por agora ou um ou outro isolado. Mas o litoral também começa a se sentir a falta de chuva. A sorte é que nessa época do ano baixa a temperatura, diminui um pouco a evapotranspiração. Aqui na parte de Santa Catarina fica ruim boa parte das áreas de produção e péssimo para a área do milho safrinha. Daqui a pouco nem importa mais se vai ter ou não geada, porque se não chover até o dia 13, 15, 16 de maio, o milho safrinha no Paraná praticamente se foi. Então, assim como no Mato Grosso do Sul e São Paulo, tem que chover alguma coisa nessa quinta e tem que chover alguma coisa entre 13 e 16 de maio, para o milho ter algum pequeno fôlego. E tem um detalhe, ele já está começando a florescer e iniciar o pendoamento antecipado. Então, em vez dele pendoar com 1,5 m, 2 de altura, está pendoando aí com 1 metro ou menos de 1 metro, e isso já está reduzindo muito a produtividade. Não sei se no final vai ter lavouras aí que o pessoal não sei se vai compensar aí até o fim. Então a situação é complicada em função da pouca chuva que está indicando, como os próprios mapas sinalizam há várias e várias semanas que a gente vem mostrando isso. Só essa parte aqui da Argentina que está indicando chuvas excessivas, e aqui pode até atrapalhar a finalização da colheita de verão e quem sabe até o plantio da safra de trigo mais lá na frente. Para a safra de trigo, no caso aqui dessa parte do Rio Grande do Sul para cima, é o que? Aquela recomendação de praxe. Atrasar o máximo possível em todas as áreas, nas áreas baixas, médias e altas. Por quê? Nas áreas baixas pode ter geada com potencial de danos final de julho e início de agosto. Nas áreas médias, final de agosto e início de setembro. Nas áreas altas, entre setembro e começo de outubro. Fruticultura, não podar nada agora, principalmente a fruta de caroço, deixar para podar depois de que florescer, depois que frutificar, para que não haja risco de perder com a geada. Quem for fazer quebra de dormência mais lá na frente, a gente vai acompanhando como é que está a qualidade do frio, também dividir as áreas e não fazer tudo de uma vez só, porque vai ter os mesmos problemas que nós tivemos o ano passado, talvez mais com algum frio mais intenso que o ano passado. Então o risco de geada com potencial de danos na fruticultura, nas lavouras mais precoces de verão e no trigo também vai ser bastante alto, principalmente do centro-sul do Paraná para baixo. Aqui tem o pessoal que tem a maçã Eva e outras variedades menos exigentes. O solo está bastante seco. Teve um produtor que eu atendo, ele estava comentando e vai fazer certo. Não irriguem. Deixe a planta sofrer o estresse hídrico agora que ela está entrando na dormência para que ela não brote mais cedo. Segurem o máximo possível a brotação desses pomares. Se não chover muito até lá, por um lado pode ser bom, pode fazer com que a brotação seja um pouquinho mais tarde.
Quanto mais tarde, melhor. Isso vale também para algumas áreas aqui do Planalto Norte. Aqui no meio oeste não tem tanto problema. O problema aqui vão ser as variedades precoces de fruta de caroço. Qualquer calorzinho que tiver e vai ter, entre junho e julho, sempre tem 10 dias, 5 dias, 15 dias, ou mais de algum verãozinho no meio desse período, não chega nem a ser um veranico, mas um verãozinho, isso pode incentivar a brotação. E também, às vezes, depois de um tempo seco, se essa chuva vier mais ali entre junho ou julho, isso pode até acelerar e incentivar a brotação, vai depender de como vai estar o comportamento da temperatura. É um ano que o agricultor tem que tomar muita cautela. Na parte de alho e cebola, também o pessoal vai ter que ter o quê? A água para irrigação. Vai ter problema ao longo da cultura. Alguns momentos com excesso e vários momentos com falta. E as doenças normais em relação a temperaturas mais baixas. Em hortas comerciais também tem que ter irrigação. Pastagem, gado leiteiro também. Quem não tem pasto de inverno, uma situação melhor, uma estrutura melhor, vai ter problema. A ração está cara, o milho está caro e tem que aproveitar, tentar de alguma forma ter o pasto normal. No litoral, alguns frios já podem acontecer no final de maio, junho e julho, que podem prejudicar as pastagens nativas e também as plantas, os pomares tropicais, banana, maracujá e outras culturas aqui que tem no litoral que podem sofrer algum problema mais lá na frente. Aqui a temperatura, como vi aqui, ó, a massa de ar frio está entrando. Toda essa região da Argentina aqui vai ter temperaturas aqui de 0 até quase 10 graus abaixo de zero em toda essa região, desde a área aqui de Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, a Cordilheira dos Andes. Tem a região aqui de Balmaceda, no Chile, que é capaz de dar mais de 10 ou 15 graus negativos. Enfim, toda essa região aqui, mínimas em média de 0 a 5 graus negativos e até mesmo negativo, ou próximo de zero, na região litorânea. Começa a esfriar também aqui na província de Buenos Aires, na região aqui de La Pampa, Neuquén, Mendonça também começa a esfriar, vai esfriando aqui no sul de Córdoba, boa parte da província de Buenos Aires, vai chegando o frio aqui em Buenos Aires. Aqui está direitinho, ó, a posição da frente fria. Ó. O destaque dela dá para ver por aqui. Amanhã de manhã ela vai estar chegando aqui na fronteira com o Rio Grande do Sul. O que é frente fria? É um sistema que, ao passar, provoca queda de temperatura, podendo ter ou não chuva. A principal característica de uma frente fria é a queda na temperatura, tanto que se identifica como ar quente na frente, ar frio atrás. Aonde tem a mudança de temperatura é onde está a frente fria. Além de mudanças de vento, pressão, ponto de orvalho e assim vai. Aqui no Santa Catarina, aqui no norte da Argentina, tem aquela noite quente pré-frontal. Então o amanhecer aqui vai ser quente, à noite já cai a temperatura. Essa região aqui provavelmente vai ter queda de temperatura à noite, assim como também essa área aqui do Rio Grande do Sul também vai ter queda de temperatura à noite. Aqui para nós, ó, aqui o ar frio, a frente fria se aproximando amanhã de manhã dessa região. Aqui começa com uma noite quente, essa região aqui pode ter um amanhecer aí de 20, 24 graus, essa área aqui também, mas quando passar a frente fria cai a temperatura. Então amanhã o Rio Grande do Sul já vai ter uma queda de temperatura nessa região. Nessa área aqui ainda amanhece frio. Aqui na Serra Catarinense vai ter pontualmente mínimas entre 3 e 6 graus, talvez até uma geadinha de baixada. Nessa área aqui dos Campos de Palmas também, entre 7 e 10 graus, nessa área aqui entre 10 e 13, aqui pontualmente nas baixadas 7 e 10 graus, no alto 10, 13. Chapecó, na parte alta da cidade, uns 18, 20. Alguns pontos da cidade 13, 15 graus. Isso vale também para as outras regiões aqui. No litoral sul, mínimas aí na faixa de 13 a 16 graus. Aqui na capital, entre 14 e 17, Vale do Itajaí também, Blumenau também, Curitiba entre 9 e 12 graus na Grande Curitiba, nessa parte aqui do Paraná entre 7 e 10 graus, aqui um pouquinho mais agradável, de 16 a 19, assim como também no Mato Grosso do Sul, e friozinho aqui desde o sul de Minas, centro-leste e litoral de São Paulo. E o frio vai aumentar. Provavelmente vamos ter temperaturas abaixo de zero no amanhecer de sexta e sábado com geadas aqui na Serra. Deve ter geada em várias áreas de Santa Catarina no amanhecer de sexta e sábado. Aí na previsão de quinta a gente já tem uma informação mais precisa. Aqui, ó, aqui as máximas, ó, como já começa a cair, ó, na região de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Uruguai, tudo isso aqui é máxima, nem parece.
Aqui na Terra do Fogo, na Patagônia e Terra do Fogo, as máximas ficam entre 10 e 15 graus, alguns locais aqui abaixo de 10, aqui até máxima negativa. Começa a esfriar na província de Buenos Aires, na região de Córdoba. Toda essa área aqui, as máximas ficam abaixo de 18 para menos. No Uruguai vai caindo a temperatura, no oeste, Campanha e sul do Rio Grande do Sul começa a esfriar, ainda faz calor nessa área aqui em laranja, que a gente vai ver agora detalhadamente. Aqui, ó, na região aqui da Assunção, Paraguai, 30 a 34 graus, a área de Porto Alegre de 30 a 33, na área aqui de Santa Maria acima de 30, nessa faixa aqui de 20 a 24 graus, a noite vai cair em toda essa região, aqui na área do sul do estado de 31 a 34 graus, aqui em Itapiranga de 32 a 35, Chapecó 30, de 29 a 32 graus, São Miguel também, aqui na Serra de 24 a 28 vai fazer calor, Planalto Norte beirando ou passando de 28 a 31, a capital 27, 29, Blumenau perto de 30, todo o estado com calor amanhã, Paraná com calor, ainda para acentuar mais, daqui para cima de 29 a 33 graus, pontualmente vai ter locais aqui nessa região, desde Londrina, Maringá, aqui Umuarama, Palotina, Cascavel, Toledo, toda essa região aqui vai ter pontuais de 30 a 34 graus, pior ainda mais a situação do milho e safrinha, calor no Mato Grosso do Sul, calor no interior de São Paulo, calor no Paraguai. E aí depois muda, a partir de quarta-feira começa a esfriar e na quinta-feira vai caindo a temperatura. Aqui por os próximos 10 dias dá para indicar o quê? Temperaturas abaixo do normal nessa área da Argentina, que é o ar frio entrando, começa a ficar mais de normal abaixo da média. Isso aqui provavelmente ali de quinta, sexta-feira até 10 dias à frente, a temperatura fica abaixo do normal entre o sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda mais quente aqui na parte norte do Paraná, indo lá para cima. Na Argentina fica frio também, ó. Todo o continente argentino também, o país argentino do centro para o norte frio, influência do ar frio. Aqui na Patagônia mais próximo do normal. Aqui a temperatura para os próximos 46 dias, nós temos o quê? Temperaturas normal a abaixo da média ao longo desse mês de maio e metade de junho. Então nós vamos ter altos e baixos, tanto em maio quanto em junho, nós vamos ter períodos mais compridos de temperatura agradável a frio e alguns períodos curtos onde o calor fica mais acentuado, como tivemos agora. Então vamos ter aquela alternância que é natural, mas mais acentuada do que o normal. Alguns picos de calor forte, onde a temperatura passa bem dos 30 graus, e alguns picos de frio mais intenso. Os extremos vão ser acentuados. Em abril nós tivemos o recorde de frio, com 6,4 abaixo de zero aqui em São Joaquim, no dia 28. Provavelmente em maio ou junho poderemos ter alguma temperatura excessivamente baixa. Quem sabe aí 8, 9 ou 10 negativos em alguma estação aqui de Santa Catarina. Então vai ter altos e baixos. Isso aí para a agricultura. Problema com a pecuária, em relação à queima de pasto, a falta d'água também. Para a fruticultura, inicialmente é bom, por enquanto está indicando o início, meio de inverno bom, em termos de horas de frio, de vernalização. Para alguma coisa de alho, cebola, inicialmente é bom. Para o turismo também vai ser bom, então o pessoal vai aproveitar dentro das normas definidas pelo governo, municipal, estadual, de ocupação de hotéis, enfim. Para o pessoal da tainha, esse final de semana, agora sexta e fim de semana, como vai ter vento sul e queda na temperatura, o pessoal pode ser que de repente tenha os primeiros lances de tainha no nosso estado. Ao longo de maio, junho, é provável que a gente tenha algumas entradas de vento sul que venham favorecer, está sinalizando aparentemente uma pesca melhor da tainha. Para as hortas comerciais pode ter problemas com o frio. Para a parte do comércio, aproveitem agora essa semana no Rio Grande do Sul a partir de amanhã, quarta-feira. Em Santa Catarina, quarta, quinta-feira, mudem as vitrines, comecem a colocar as roupas da coleção de inverno para tentar aproveitar esses períodos de frio mais forte e estimular a população a comprar alguma coisa, principalmente quem tem filho aborrecente, que esse cresce bastante e de um ano para o outro não tem jeito. Como ano passado as compras não foram tão fortes, é possível que esse ano, mesmo com a crise, seja um pouquinho melhor do que o esperado. Então aproveite esses períodos de frio para o quê? Para aproveitar bem o máximo possível
às oportunidades que o clima vai oferecer, que nesse sentido vai ajudar. Para a parte de geada, começa a partir de agora, de maio em diante, começa a ter geadas mais amplas. E em junho também. Muitos perguntam aqui, Curitiba, essa região de Curitiba, Campos Gerais, em maio já começa a correr algum risco de alguma geada que possa trazer algum transtorno pontual. Já começa, Curitiba já começa a ter risco de geada. Aqui na Grande Porto Alegre, em maio é pouco provável, em junho já tem risco. Na Grande Florianópolis também já pode ter algum risco, assim como no Litoral Sul, bem leve, mas já começa a ter algum risco, aumentando em maio. As geadas, de maneira geral, aqui no nosso estado são bem mais favoráveis de agora para frente. Neve, isso aí só com 2, 3 dias antes. Antes disso é um chute no escuro. Aqui no Paraná também começa a ter risco de geada aqui na parte norte do Paraná, Milho Safrinha, assim como Mato Grosso do Sul. Aqui o frio na Argentina, no Cone Sul, dá para ver o que, ó. Vai ficar também de normal abaixo da média entre maio e parte de junho. De repente vai ter umas nevadas interessantes, quem sabe aqui entre a Patagônia e a Cordilheira Andina. Para quem gosta, para essas estações de esqui da Argentina, pode ser um ano bom nesse sentido. E aqui no sul, como a gente já falou, vamos ter períodos de frio intercalado com períodos de calor mais acentuado. Então vai ser, tudo indica, um inverno mais ou menos dentro do padrão, mas com altos e baixos mais acentuados. Maio e junho prevalece mais os dias normais a frios. O calor vai aparecer? Vai, mas de maneira mais curta. Aqui a laninha, na parte dos Nino 3 e 4, ela está praticamente morrendo, mas ainda continua uma imensa área do Pacífico abaixo do normal, continua com calor aqui no litoral da Argentina, continua aqui com temperaturas mais baixas aqui no litoral do Sudeste e parte do Sul. E também neutro, um pouquinho frio ainda no Atlântico tropical. Quando a gente pega o dia de hoje de manhã tem anomalia positiva aqui, principalmente na Foz do Prata, em frente à Argentina, e anomalias negativas e positivas entre o Sul e o Sudeste. No Nordeste deu uma melhorada aqui hoje, né? Agora, quando a gente pega a anomalia da última semana, a gente vê que está em processo de resfriamento aqui na Argentina, está quente, mas está caindo. Aqui no sul, uma parte está caindo, uma parte está subindo, ainda está indefinido. E aqui também está mais para normal, um pouco frio. Ainda está completamente indefinido o nosso Atlântico aqui. Ele é um oceano chatinho mesmo, é bem morrinhento. E aqui na costa do Peru começa a dar uma aquecida no Nino 1 e 2, mas ainda está abaixo do normal. Aqui, ó, ele está com 0,6, 0,5, 0,6 abaixo do normal, continua abaixo da média desde o final de meados de dia 25 de maio para cá. Já está um mês e pouco abaixo do normal. A influência dele é facilitar a entrada de frio. O Enzo está neutro, praticamente, 0,0, para não dizer que está um décimo, um centésimo negativo. Então, está numa situação neutra. E vai continuar assim, ora um pouquinho positivo, ora um pouquinho negativo, e depois ele tende a voltar à situação de laninha. Então, aqui, ó, maio, junho e julho vai ficar de neutro, neutro frio. Aqui o Atlântico indefinido. Aqui a partir de julho ele começa a mudar, vai aos pouquinhos ficando já de neutro para um projeto de laninha a partir de julho. Aqui também continua sem muita definição. E a partir da primavera nós teremos a laninha de novo. Já antes, a segunda metade do inverno para frente, continua mantendo a volta da laninha no segundo semestre. Então, laninha quase neutro, laninha neutro, e depois volta para a laninha de novo. É um ano complicado. Repete o ano passado de maneira mais acentuada. Quando chover demais pode ser incômodo, até com risco de alguma cheia em algum canto do sul, e quando para de chover mesmo. Frio demais em alguns momentos e calor forte por um período curto em outros momentos. No geral, deve ajudar o pessoal da pesca com entradas mais frequentes de massas de ar frio. De repente, esse ano a tainha seja uma safra melhor. Para o pessoal da agricultura, tudo aquilo que a gente já vem recomendando, atrasar o plantio do trigo, atrasar o plantio da safra de verão, não fazer a poda de frutas de caroço e outras frutíferas, uva também. Cuidado com as geadas que vão ocorrer, as geadas consideradas tardias a nível de cultura, a partir de agosto, setembro, outubro, novembro. Aqui na Serra, provavelmente nós vamos ter problemas
com geadas fortes entre final de setembro, outubro e provavelmente novembro. E eu não duvido que de novo a gente tenha um avanço do frio também entrando no verão. É outro ano muito, muito chato de novo. E economia da água e cuidado com o fogo. Sempre lembrando que tem um canal do Peter Scheuer, é o canal onde ele fala sobre Santa Catarina e algumas curiosidades e estados vizinhos. E o nosso canal principal, Peter Scheuer Ronaldo Coutinho. Ele atualiza na segunda, quarta e sexta e eu no domingo, segunda e quinta. Lembrando também o pessoal para ajudar as famílias que estão passando necessidade e não são poucas. Seja com cesta básica, ou com emprego ou até mesmo pagando alguma conta. Não custa. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.